Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui mais uma vez para aprender mais um pouquinho da Palavra de Deus, então vamos estar orando. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, venha, Senhor Deus, nos ensinar, venha me capacitar, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, para que a Tua Palavra, Senhor Deus, seja ensinada para a glória do Teu nome. Amém! Glória a Deus! Vamos relembrar a nossa aula passada? Na nossa última aula, nós aprendemos sobre Jesus ter ressuscitado, quando Jesus ele saiu do túmulo e ressuscitou. E hoje o Senhor ele vive para todo sempre. E lembra que eu disse para vocês que a partir da próxima aula nós íamos aprender um pouco mais sobre o profeta que mais falou de Jesus? Então, este profeta, eu tinha falado para vocês que ele era um dos maiores profetas por causa dos seus livros. Então vamos estar comparando esses livros. Vamos lá? Ó, aqui nós temos a Bíblia, contém um conjunto de 66 livros. É por isso que se chama Bíblia, porque ela é um conjunto de livros. Então nós temos dentro da Bíblia 66 livros. E este profeta, o livro de Isaías, contém um conjunto de 66 capítulos. Pelo fato de Isaías ter tido 66 capítulos, ele foi considerado o profeta maior, né? Então ele foi considerado o profeta que mais escreveu. Então nós vamos aprender um pouco mais deste profeta. Quem é esse profeta? Nós vamos saber quem é esse profeta. Esse profeta é o profeta Isaías. Isaías, ele foi um homem que trabalhava dentro do palácio. Por quê? Ele era escriba. Isaías era filho de Amós, mas não o Amós que era profeta. Amós, que está na Bíblia, a palavra de Deus não relata muito sobre o pai de Isaías, mas fala de quem ele era filho. E Isaías, ele era um homem casado, ele era um homem que tinha dois filhos. E Isaías, ele tinha toda a liberdade lá no palácio. Então, o que era um escriba? Era uma pessoa que escrevia, que fazia os decretos, né, que pronunciava as leis, né, que interpretava as leis. Então, quando o rei queria mandar um decreto, era ele quem escrevia aqueles decretos e mandava para o povo. Então, Isaías era um homem muito culto, era um homem muito inteligente. Isaías, ele viveu durante um bom tempo da sua vida dentro do palácio. E Isaías, ele participou de 4 reinados. Olha quanto reinado esse homem vivenciou. Então, ele conheceu 4 reis de Judá. O primeiro rei que Isaías conheceu foi o rei Uzias. O segundo rei foi o rei Jotão. O terceiro foi o rei Acás. E o quarto foi o rei Ezequias. Então nós vamos aprender no livro de Isaías esses 4 reis, o que eles fizeram, o que aconteceu. Mas aqui em Isaías, no começo, o que Isaías ele falava? No livro de Isaías, ele relata o quê? Ele relata que o povo tinha que ter fidelidade com Deus.
Então ele pregava muito a fidelidade com Deus. Ele chegou a citar que o povo de Judá ia para um exílio, o exílio babilônico. Então, ele também chegou a profetizar que após esse exílio, o povo voltaria à sua terra prometida, que o povo voltaria para a sua terra, mas isso passaria muito tempo nesse exílio. E não foi só o profeta Isaías que profetizou sobre esse exílio, porque o povo, ele estava tão perdido no pecado, mas tão perdido no pecado, que Isaías não profetizou sozinho. Além de Isaías, teve mais profetas que estavam também alertando o povo sobre esse exílio. Então esses profetas falavam que o povo precisava se converter a Deus, se voltar a Deus, precisava voltar a ser fiel a Deus. Sabe quem são esses profetas que estavam junto ali com Isaías, profetizando, falando para o povo de arrependimento, pedindo para o povo para que eles se voltassem a Deus? O primeiro profeta era o profeta Oséias, que falou sobre o pecado do povo. Outro profeta foi o profeta Miqueias, e o outro profeta foi o profeta que tem o mesmo nome que o pai de Isaías, que é o profeta Amós, que alguns falam que é o profeta fazendeiro, outros falam que ele era um profeta vaqueiro, mas isso nós vamos aprender mais para frente. Então Isaías, ele não estava sozinho em falar com o povo, em pedir para que o povo se voltasse a Deus, se arrependesse dos seus pecados. Mas isso levou anos, muitos anos, para que o povo realmente se voltasse a Deus. Precisava o povo ir para a Babilônia, ser exilado na Babilônia, ser cativo na Babilônia, ser escravo na Babilônia, para poder realmente olhar para cima e ver que eles realmente tinham que se voltar a Deus. Isaías era um homem que falou muito, mas muito. Sabe de quem? De Jesus. Contanto que Isaías, ele foi considerado, sabe o quê? O profeta messiânico. Porque nesses 66 livros que nós vimos, ele falou a maior parte de Jesus. Ele falou a partir do capítulo 7 o nome de Jesus, que Jesus ia nascer. Então ele falou que o seu nome seria Emanuel. E vocês sabem o que significa o nome Emanuel? Deus conosco. Então ele começou a profetizar que Jesus ia nascer, que Jesus ia estar fazendo esses milagres, e também falou do sofrimento, que Jesus ia ser morto, que Jesus ia levar lá na cruz os nossos pecados, que foi o que nós aprendemos, E Isaías, ele falou com vários detalhes, que Jesus, ele foi como ovelha muda ao matadouro. Então Isaías, ele relata coisas maravilhosas de Jesus. E sabe qual foi o tempo entre Isaías e a vinda de Jesus? Aproximadamente 700 anos. Olha quanto tempo Isaías profetizou acerca de Jesus, e as pessoas ali ouvindo, mas só iam entender, na verdade, mais para frente. Então Isaías, ele passou pelo primeiro rei. Ele, na verdade, depois que esse rei faleceu, foi que Isaías começou a profetizar. E na próxima aula
nós vamos aprender sobre esse rei. Sabe quem foi? O rei Uzias, que está lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 26. Então fica como tarefa de casa para nós estarmos lendo segundo Crônicas, capítulo 26. Vamos lá na Bíblia, vamos procurar, vamos ler o capítulo 26 inteiro, tá? De Crônicas, que nós vamos saber tudo o que aconteceu com o rei Uzias. O que ele fez de bom para o povo de Judá, o que aconteceu com o rei Uzias, que ele chegou a falecer, e quem foi o seu sucessor, quer dizer, quem foi depois dele. Então, na próxima aula, nós aprenderemos um pouco mais no livro de Isaías. Crianças, fiquem com Deus e até a próxima aula.